Porque ela chegou na rua, ninguém já dorme, todo mundo já fica na expectativa. Será que ela vem e já fica olhando lá em cima na cabeceira para ver como é que tá o controle de água lá. Quando o rio atinge ali as suas cotas, a partir de 2,15 metros, ele já inicia ali um disparo de alertas para a população. Que a população entenda que o alerta é real, é impedir o fake news, é impedir de que divulgue imagens em momentos anteriores que não seja daquele fato. Mas a população entender que aquele alerta ele é emitido com base em estudos, com base em previsões, então a assertividade dele é alta. A gente está acostumado a atender ocorrências, a atender acidentes, a atender pessoas, né, em sofrimento. Isso é o nosso dia a dia. Mas é diferente quando a gente atende a nós mesmos, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. É muito diferente. E a gente não pode envolver muito emocionalmente. Então a gente tem esse preparo também, essa conversa, né? A gente tem uma grande preparação, né? Os militares são preparados para poder atender as enchentes. Todos os anos, antes do período chuvoso, a gente faz treinamentos na piscina, treinamentos no rio, treinamentos com embarcação. Então, todos os militares passam por treinamentos. Mas mesmo assim, a gente está exposto a riscos, né? Não tem como. Então, riscos aí do barco virar, bater em alguma coisa. Quando o rio enche muito, a correnteza é muito forte, então tem um risco grande do barco virar. Aqui a gente nunca teve essa situação, mas tem outras cidades que já tiveram o militar cair no rio. A gente está sempre equipado, mas o militar cair no rio, então o risco é grande de machucar. Hoje a nossa subestação ela está um pouco mais baixa ali atrás. Então ela está numa cota que, se a gente tiver uma cheia extrema, a água pode chegar nela. Por segurança, eu preciso interromper a distribuição de energia e, com isso, eu também preciso interromper parte do abastecimento de água da cidade. Então, a gente está construindo uma subestação elevada, ela fica fora da cota de inundação. Dessa forma, por mais que o rio encha, o abastecimento continua garantido, né? Além de que a gente fez adaptações também nas próprias bombas de captação. A gente investiu em novos flutuantes e bombas que elas podem atuar dentro e fora d'água. São as bombas anfíbias. Elas têm um motor selado, então elas podem ficar submersas. E esse flutuante ele também tem uma tubulação que ela é flexível. Então, durante o ano, nossas bombas elas acompanham o subir e descer do rio de acordo com o aumento ou redução da chuva na região. Às vezes, as redes de esgoto também são comprometidas porque a gente tem uma comunicação da drenagem pluvial com o sistema de esgotamento sanitário e a nossa atuação é sempre no sentido de normalizar a operação e cooperar com os outros órgãos da melhor forma e mais célere possível. Garantir tanto o funcionamento do nosso sistema, quanto cooperar dentro do nosso poderio para a recuperação mais rápida possível da cidade também, como um todo. É muito angustiante, né? Porque você retirar esses nossos moradores aqui e levar para um lugar totalmente sem estrutura, para eles principalmente, é um choque. Quando mesmo aqueles que não têm discernimento, eles têm uma noção do espaço onde eles vivem, onde que eles podem caminhar, as pessoas com quem eles convivem. Quando vai para um outro local, eles ficam muito perdidos e há um sofrimento por parte deles aí. A nossa realidade ela é muito triste, porque a gente sabe a mão de obra que dá isso para levar 60 funcionários, 60 e tantos funcionários fazendo rodízio em outros locais e nós tentarmos suprir ali
com cozinha, com lavagem de roupa, que é um absurdo que lá suja de roupa por dia, que só uma lavanderia industrial dá conta de fazer essa limpeza. Então é uma situação angustiante, se usar um termo mais específico é esse termo, é angustiante para todos nós, tanto a saída como a permanência, como posteriormente o retorno para voltar a coisa à normalidade. É um sofrimento muito grande. Fica média paralisado uma semana, limpando, organizando, mas assim, para voltar ao normal, assim, um mês. Porque é muita poeira, então a gente se organiza mentalmente para a dor não causar desespero. O dano psicológico de ver tudo que você batalhou indo embora e perde, por mais que você se organiza, perde, tá? Dá muito trabalho. Então é assim, saber onde você está indo. Porque se você for assim, não vai vir enchente, gente, vai chegar enchente. Se você tá numa área onde cruzou a água ali em algum momento, ela vai voltar. Em algum momento ela volta. Então a gente tem que se preparar financeiramente, psicologicamente, se organizar para que isso não venha a ser um transtorno maior do que ele é, porque se afetar a cabecinha, aí já não tem jeito mais. Meu nome é Ageu José Pinto, eu tenho 47 anos. A gente temos aí 20 anos que moramos aqui na Orla, mas nós já frequentávamos antes de morarmos aqui. Eu acho que isso causou resultado da gente vir morar neste lugar. O pai encontrou aqui uma casa, a gente moramos de aluguel, depois a gente aí meu pai acabou comprando a própria propriedade que ele morou de aluguel, né? Tanto ele gostou do ambiente. É uma coisa que outrora era muito legal, em questão antes do rompimento da barragem de Fundão de Mariana, deixava bancadas de areia muito clara, era só mais alegria. Hoje, infelizmente, a gente acarretou 10 anos que se passaram, aí se ficou o barro. Então não é a mesma coisa de você entrar na água com a enchente outrora antes de 10 anos, você vai fazer 11 anos já, do que antes. Antes a gente entrava com mais facilidade, com mais confiança. Hoje a gente tem que tomar cuidado com as crianças, a gente tem que tomar cuidado na proteção, muitas das vezes, de limpar até mesmo o ambiente depois pós-enchente. A gente vê, às vezes, pessoas perderem tudo dentro de uma casa com muito custo ter adquirido. Então isso marca, porque a pessoa praticamente ela vai começar do zero novamente. Ela não tem, às vezes, aquela mesma habilidade de adquirir, porque foi anos de luta, de trabalho, e aí você vê a pessoa perdendo uma geladeira, perdendo um fogão, perdendo muitas das vezes um sofá, perdendo bens, documentação, depois ter que começar tudo novamente. Psicologicamente somos abalados. Psicologicamente você não tem uma aceitação por si mesmo, porque que muitas das vezes não poderia ser diferente. Pela comunidade, a gente praticamente somos uma família. Todo mundo ajuda todo mundo. Todo mundo tá ali, o que um come, o outro come na enchente. Onde um dorme, tá todo mundo dormindo, e então um sempre tá ajudando um ao outro. Maria Aparecida Metzger Viana, eu moro nessa casa há 52 anos, Ilha dos Araújos. Antigamente eu achava lindo ver o rio cheio, né? Não tinha dado enchente nenhuma, eu gostava de ver o rio bem cheio. A primeira enchente que nós levamos aqui foi em 1979, né? A gente não esperava essa enchente, nunca tinha acontecido uma enchente tão brava, né? E aqui em casa entrou 2,15 metros de água. Nós perdemos tudo nessa época, né? Então a sensação é a pior possível. Eu acho que a pior foi de 1985. Foi quando precisou dinamitar uma parte da ponte e nós ficamos passando de balsa, de barquinhos, né? Então essa época foi muito difícil para nós. Uma balsa afundou e morreu um morador aqui da ilha, sabe, um rapazinho. Voltando da escola, eles estavam transportando materiais para reconstruir as casas, né?
E esse rapazinho morreu, ele morava na rua 14. Então isso assim ficou bem marcado da balsa ter virado e ele ter morrido. Hoje a maioria são pessoas novas que moram aqui, mas todo mundo se ajuda sim, sabe? A gente, quando precisa, vai, pede, um vizinho vem, e quando a gente está voltando, às vezes já me aconteceu de quando estava voltando, não tem nada aqui em casa ainda, aí vai num vizinho, faz um café no vizinho, sabe? É bem tranquilo pra gente. Meu nome é Eliette Rosa de Oliveira Jales e eu moro aqui há 52 anos e meio aproximadamente, que eu vim pequena, criança. Ninguém acostuma. Na verdade, a gente fica porque é dono, é angustiante. Não tanto por minha causa, mas por causa dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos. Por exemplo, quando meu pai era acamado, foi muito doído, porque ele não podia ficar aqui pra gente cuidar dele, porque podia passar mal, e como é que tira ele daqui de cima? Então ele teve que sair e ir para uma outra casa, mas lá não tinha a estrutura de cama de hospital que ele tinha, colchão próprio para ele, entendeu? Então ele deu muita escara, de caber uma mão dentro da ferida dele, entendeu? Então assim, toda vez que a gente pensa na possibilidade de uma enchente, a gente já fica angustiado, igual todo final de ano o povo começa, ó, o rio está subindo, o rio está subindo, o rio está subindo, né? Muita gente, meus vizinhos aqui, teve gente que perdeu tudo, porque foi dormir e a água veio de madrugada. O pessoal já acordou com a água na beirada da cama. Acontece não chegou aqui não. Então vai primeiro socorrer quem está mais ribeirinho, né? Vamos ajudar o fulano primeiro. Então vai fazendo esse mutirão. Entendeu? Amigos que não moram, né, na área afetada vêm, e eles vêm mesmo, sabe? Arregaçam as mangas. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. E a gente vê na população, especificamente Governador Valadares, a questão de resiliência. Aprender com aqueles erros, aprender com aquelas situações, e a gente vê uma solidariedade muito grande. Então isso é um aprendizado. A gente acredita que a gente possamos ter um rio doce novamente, um rio limpo novamente, nós lutamos por isso. A casa que eu tenho é aqui, né? Gosto da ilha, assim, já pensei em mudar daqui, mas eu acho que eu não me acostumo em outro lugar, não. Sabe? E a gente vai devagarzinho, você vai colocando as coisas no lugar. Eu acredito que todos os ribeirinhos não abrem mão de morar ali, porque a gente, de certa forma, a gente ama o lugar que a gente mora, a gente quer que os esgotos não estejam tão entupidos, que tudo seja cuidado na hora que a enchente vier, que possa vir os órgãos públicos, que fazer o que tem que ser feito, que é fazer a limpeza, fazer a segurança dos bairros, porque muitas pessoas ficam ali vulneráveis, então precisa de segurança pública, precisa de todos os meios possíveis de ajuda. Mas a gente psicologicamente preparado, o resto a gente arruma uma vassoura e vai lavar. Chorar ia resolver? Não ia. Então, né, como se a vida te dá um limão, pega e faz uma caipirinha, não vai fazer limonada não? Né? Então, assim, adversidades nós vamos enfrentar sempre. Todos os dias a gente vai enfrentar adversidade. Entendeu? Agora a gente tem que saber como lidar com